ano era 1876, e uma área remota da Suécia estava à beira de se tornar famosa como um conto de fadas. Uma pequena ilha chamada Okno se tornaria o lar da Bela Adormecida da vida real. Na costa leste da Suécia, Carolina Olsson, de 14 anos, morava com seu pai, sua mãe e com 5 irmãos. Eram agricultores e pescadores, como tantas outras famílias na ilha, vivendo afastados do resto do mundo. Carolina Olsson nunca imaginaria tornar-se famosa, se não fosse algo muito estranho ocorrido quando ainda era uma menina. Em um dia normal como tantos outros antes deste, Carolina caiu em um sono de 32 anos. Aqui está a verdadeira história da Bela Adormecida de Okno. A história começa em 18 de fevereiro de 1876, quando Carolina estava voltando para casa, atravessando um rio congelado. Alguns dizem que ela subitamente caiu e quase se afogou. E outros relatam que ela tropeçou e bateu com a cabeça. Seja qual for a verdade, ela voltou para a modesta casa da sua família em segurança. Apesar de estar com dor de dente, arranhões e hematomas, ela parecia perfeitamente bem. Então a dor de dente de Carolina piorou e ela passou a sofrer de dores de cabeça insuportáveis. A aldeia de Okno era bastante isolada. Não havia nada que pudessem fazer naquela noite, dada a sua localização remota e as parcas economias da família. No dia seguinte, pela manhã, porém, ela não acordou. Na verdade, ela não acordou por décadas. Ela foi dormir aos 14 anos e só voltou ao mundo desperto após 32 anos. Seus pais estavam desesperados e tentaram diversos métodos para despertá-la. Espetaram-na com agulhas, encostaram fogo em sua pele, mas nada adiantou. Carolina ainda dormia profundamente. Os dias se passavam e a única forma de manter Carolina viva era forçando a sua alimentação com apenas 2 copos de leite e açúcar todos os dias. Isso não seria suficiente e foi então que procuraram ajuda médica. Após exames, lhes foi dito que ela estava em algum tipo de coma, embora ninguém soubesse o motivo. O médico procurou se aprofundar mais sobre o caso e solicitou à comunidade médica que tentassem descobrir o que estava acontecendo. À medida que os meses se transformavam em anos, a menina continuava dormindo. Outros médicos foram ver Carolina com seus próprios olhos e notou-se que seus cabelos e unhas tinham parado de crescer durante todo o período. Ela também não tinha perdido peso algum, apesar de sobreviver com apenas 2 copos de leite por dia. Na verdade, ela estava em uma forma surpreendentemente boa. Seus músculos pareciam não ter se atrofiado. Era como se Carolina estivesse em animação suspensa. Em julho de 1882, 6 anos depois de ter entrado em seu misterioso sono, Carolina ainda estava dormindo, e seus preocupados e sobrecarregados pais a hospitalizaram na cidade de Oskarshamn. Os médicos, já frustrados, diagnosticaram-na com um distúrbio neuropsiquiátrico grave chamado demência paralítica, mas ninguém tinha certeza e é improvável que ela realmente sofresse disso. A família foi informada que não havia muito a ser feito exceto esperar e torcer pelo melhor. Então eles esperaram e esperaram. Mas alguns anos se passaram. As estações mudaram. O mundo evoluiu ao seu redor. Membros da sua família faleciam. Ocasionalmente, Carolina gemia, resmungava dormindo, se revirava e até mesmo agia como sonâmbula, mas nunca acordava completamente. A única vez que ela mostrou qualquer tipo de reação verdadeira ao mundo exterior foi quando ela foi vista chorando quando seu irmão faleceu em 1907. Ela fez isso mesmo estando em seu estranho estado de coma. Uma cuidadora em tempo integral foi contratada para cuidar dela. Esta empregada ficou perplexa, porque o cabelo de Carolina sempre parecia estar limpo e nunca crescia, assim como suas unhas. Ela também notou que às vezes, quando ela saía e voltava, pedaços de doces que ela havia trazido consigo desapareciam, levando a suspeitar de tudo, mas Carolina nunca acordava de seu sono, não importava o que alguém fizesse.
Também era bastante perturbador para a cuidadora que Carolina não parecesse estar envelhecendo normalmente, parecendo muito mais jovem do que deveria. Como se todo seu metabolismo tivesse sido desacelerado e isso continuaria por 32 anos. Até que um dia, em 3 de abril de 1908, Carolina de repente acordou. Sem nenhum aviso, ela sentou-se na cama e começou a chorar. A empregada entrou no quarto esperando que fosse apenas mais um episódio de sonambulismo, mas ficou espantada ao ver que Carolina estava desperta, apesar de confusa. Os membros da família que ainda ali viviam foram imediatamente chamados à sua cabeceira, mas a jovem parecia não reconhecer seus irmãos, agora crescidos. Ela não apresentava choque ou pânico mesmo nos dias que se seguiram. Ela não falou muito e mostrou uma reação quase dolorosa à luz do sol, mas mesmo com alguma dificuldade, ela começou a falar. Sob interrogatório, descobriu-se que ela não se lembrava de nada desde que caiu em seu longo sono, exceto fragmentos de sonhos e pesadelos. Quando os médicos a examinaram, ficaram intrigados ao ver que ela parecia não ter efeitos colaterais negativos por ter ficado acamada por décadas. Embora ela estivesse tecnicamente com 40 anos, ela parecia não ter mais que 20 e poucos. Testes psiquiátricos foram feitos e descobriu-se que ela tinha pleno controle de todas as suas capacidades cognitivas. Sua inteligência também não parecia ter sido afetada, embora ela estivesse tendo dificuldade para se ajustar ao mundo que tanto havia mudado ao seu redor. A mídia noticiava o estranho caso de Carolina e logo ela se tornou uma celebridade local. É claro que haviam céticos, afinal, como poderia uma mulher permanecer dormindo por mais de 3 décadas sem exibir nenhum efeito nocivo e tendo subsistido apenas com 2 copos de leite adoçados por dia? A ideia era que a sua família estava envolvida nisso e toda aquela coisa do sono perpétuo tinha sido um ardil para mantê-la escondida do mundo. O psiquiatra sueco Harold Fraterstrom postulou a ideia de que ela havia sofrido algum tipo de estado de psicose profunda em vez de uma hibernação completa. Mas isso ainda não explicava por que ela parecia tão incrivelmente jovem. Futuramente, Carolina levou uma vida normal até a sua morte em 1950, aos 88 anos, sempre insistindo que tudo era verdade e caso houvesse algum segredo, ela levou consigo para o túmulo. Ficamos nos perguntando então o que aconteceu com Carolina Olsen. Curiosamente, houveram outros casos semelhantes ao dela, embora menos dramáticos. Em 2012, uma adolescente britânica de 15 anos chamada Stacey Comerford caiu em um sono profundo e não acordou por 2 meses. Especulou-se que a causa era uma condição conhecida como Síndrome de Klein-Levin, ou Síndrome da Bela Adormecida. Mas esta é uma condição ainda pouco compreendida. Assim, o caso da Bela Adormecida sueca continua sendo estranho e inexplicável.